Santo e maravilhoso Deus que habita nos altos dos céus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos. Obrigado, Senhor, por nos manter nessa terra. Bem sabemos que esse não era seu plano original. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas o Senhor promete estar conosco todos os dias de nossa vida. Nos ajude a buscá-lo em conhecimento para que nossas ações sejam benéficas, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas. Esteja conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema para a nossa reflexão de hoje será sobre o juízo final. É muito importante nós compreendermos verdadeiramente o que significa o juízo final, que seria, na realidade, o julgamento de todas as coisas. Porque muitas vezes as pessoas impõem um evangelho do medo. Isso não é satisfatório nem benéfico. Deus não está pronto a te punir. Deus não quer te destruir da face da terra. Muito pelo contrário. O amor, ele constrói, ele não destrói. Só que haverá um critério. Esse reino mundano no qual nós vivemos, esse reino corrupto, esse reino onde, infelizmente, Satanás opera e tem ganhado grande força, principalmente com o avanço da tecnologia, um dia Deus vai destruir, porque não é do agrado dele. Deus não fez o homem para habitar na terra, muito pelo contrário. Por esse motivo, devido ao pecado do homem, a transgressão do homem não querer se sujeitar à vontade de Deus, o homem foi expulso para a terra. Mas a terra não era o ambiente o qual Deus havia estabelecido para que o seu filho morasse. Qual de vocês colocaria um dos seus filhos para viver num lugar onde não houvesse segurança? Vocês ficariam tranquilos? Certamente não, né? A vontade de Deus é que, assim como uma mãe coloca o seu filho num berço e coloca uma gradezinha e coloca um mosquiteiro para que os mosquitos não venham picá-lo, Deus queria que o homem habitasse em segurança. Não era plano de Deus que o homem vagasse por uma terra onde, infelizmente, há muitos demônios e Satanás está tentando destruí-lo todos os dias e tem conseguido muito. Observe, por exemplo, o número de pessoas que morrem por batida de carro, felizmente por embriaguez, por assassinato, pessoas que tentam roubar um celular e acabam entregando sua vida a Satanás. É uma coisa muito triste. Por isso é importante não só lermos a Bíblia, mas pararmos e fazermos uma reflexão sobre ela. Procurar entender o que Deus tenta passar para nós por intermédio desse livro maravilhoso. Não é um livro o qual apenas sacerdotes compreendem. Muito pelo contrário, muitas vezes eles não se importam em compreender, mas eles procuram distorcer a fim de enriquecer com a sua mensagem. Certamente, um dia Deus cobrará deles o que eles têm feito com o seu povo. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos ficar cegos, ouvindo mensagens sem sentido. Não é a igreja que te abençoa, mas é o Espírito Santo de Deus. Esse te abençoa e te protege. É um Espírito vivo. E agora vamos ler sobre o juízo final para que a gente tenha uma compreensão exata sobre o que Deus quer passar para nós no grande dia. No livro de Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 31, diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas. É importante entendermos que, quando fala assim, os anjos virão com ele. Na realidade, os anjos são ministradores de Deus. Os anjos, eles trabalham ao nosso favor, a fim de nos proteger. Quando nós oramos a Deus, quando nós somos obedientes à sua palavra, a oração ela não é isolada de suas ações. A oração ela tem que ter tudo a ver com o que você está fazendo, onde sua mente está alicerçada. E Deus tem um exército de anjos justamente porque existem milhares e milhares de pessoas na face da terra. Embora um anjo seja muito poderoso, mas Deus tem os anjos justamente para trabalhar com relação
ao universo e nos ajudar principalmente. A Bíblia diz o seguinte, que os anjos acampam ao redor dos que temem a Deus, os livra e os guarda. O propósito de Deus é como existe, infelizmente, na face da terra, demônios, o qual nós não vimos, que também são poderosos, não se igualando aos anjos. Deus fez com que essa luta ela fosse justa, porque uma vez que um gigante vai te aterrorizar e te amedrontar, Deus coloca também um gigante para te proteger, que são os anjos. E o Espírito de Deus também. Nós temos muito mais proteção do que, na realidade, estamos desfavorecidos. Muitas vezes ignoramos essa proteção. Muitas vezes vivemos uma vida como se não existisse Deus, preocupamos apenas em comer e trabalhar e prosperar, sendo assim pior do que os animais. Mas dando continuação ao texto, diz o seguinte, que todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como um pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à minha direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem, na verdade, que Deus procura estabelecer esse reino, na realidade, devolver ao homem o que Adão entregou ao inimigo, mas há um critério para que nós possamos herdar um reino do céu. Todo aquele que nasce, infelizmente, ele nasce separado de Deus. Ele nasce desprovido da glória de Deus. Por esse motivo, é importante um batismo. É importante nós nos batizarmos conscientemente, tá? O batismo, na realidade, ele é um voto que nós fazemos individualmente quando temos consciência do pecado. Infelizmente, é uma prática muito diferente do que a Bíblia nos ensinou, de batizar crianças que não têm consciência do pecado e não têm consciência de nada. Veja que Jesus Cristo se batiza aos 29 anos de idade, mais ou menos. E assim que ele se batizou, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Os pais podem influenciar os seus filhos à salvação, mas eles não podem salvar seus filhos no sentido de tomar decisões por eles, na questão de fazer um voto com Deus. É uma decisão totalmente pessoal. Para que nós realmente aceitamos o batismo, temos que estar preparados, porque seria um novo nascimento. A vontade de Deus é que quando nós batizássemos, a gente morreria para esse mundo e nasceria para Cristo, no sentido de nascer com novas atitudes, com um novo comportamento, a fim de que o Santo Espírito de Deus habitasse em nós e nos encorajássemos a fazer tudo aquilo que nós não conseguimos e que nós pudéssemos ter também uma visão espiritual de que esse mundo um dia passará e todas as coisas que nele estão também. Continuando, diz o seguinte, porque eu tive fome e deste-me de beber. Eu tive sede e deste-me. Desculpa, eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. E então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, ou fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Na realidade, Jesus Cristo está falando do acolhimento que as pessoas fizeram com os discípulos. Porque diz aqui, estive preso. Na realidade, não é uma prisão de uma pessoa que cometeu um crime, muito embora a gente deva visitar, sim. Não é da vontade de Deus que a gente julgue as pessoas e condene-as. Muitas vezes não sabemos o que passou, não sabemos o período que aquela pessoa viveu.
onde a sua mente estava alicerçada a fim de ela fazer alguma atrocidade e ser presa. Mas, na realidade, Jesus que está falando é a perseguição que o mundo faria sobre os seus discípulos. E discípulo de Jesus Cristo não eram apenas os apóstolos, mas os discípulos de Jesus Cristo são todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus enviando uma mensagem correta. E essas pessoas certamente serão perseguidas. Veja os discípulos, o qual Jesus Cristo estabeleceu, que eles foram presos, eles apanhavam por amor a Jesus Cristo. Na verdade, quando nós procurarmos entronizar a verdade ao mundo, certamente nós não seremos pessoas muito amadas pelo mundo. O mundo nos odiará porque o Evangelho está na contramão do mundo, a menos que você tenha uma vida dupla. Existem pessoas que são crente camaleão, eles se moldam à situação que eles vivem. Se eles estão na igreja, eles falam de Deus. Porém, se eles estão no mundo, eles procuram fazer a vontade do mundo para não ser rejeitado pelo mundo, nem pelas pessoas. Se eles estão no mundo de pessoas mundanas, ele se adapta ao assunto das pessoas mundanas. E é uma forma com que Satanás faz para nos calar. A verdade, quando buscamos o entendimento verdadeiro, o qual o Espírito Santo nos dá, isso nos capacita a falarmos para as pessoas sobre uma destruição que virá sobre toda a humanidade. Muitas vezes as pessoas dizem, mas essa destruição pode não vir nos meus dias. Sim, certamente não, mas qual a evidência de que você vai estar vivo amanhã? E na realidade o evangelho do medo ele não funciona. Deus quer que nós aprendamos o evangelho para que nós tenhamos uma vida melhor, vivemos em paz e com a esperança de uma nova vida. Se pensarmos que temos que buscar a Deus, temos que ir para a igreja, temos que ler a Bíblia para que nós não sejamos consumidos pelo fogo, não vai funcionar. Não vai, porque no medo não há nenhuma conversão, mas no amor sim. Veja um pai, por exemplo, que ele cria seus filhos, doutrina com medo, para que os filhos tenham medo dele. Se você fizer isso, eu vou te bater. Eu digo isso porque eu vivi um período desse. O medo ele não cria nenhum sentimento positivo, muito pelo contrário, cria um sentimento de revolta, um sentimento de aprisionamento. Mas Jesus Cristo diz o seguinte, com relação à liberdade, que o Espírito Santo daria a liberdade ao ser humano fazer todas as coisas que ele queria fazer. Mas ele diz o seguinte, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos fazer todas as coisas, mas ele diz o seguinte, tudo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do Senhor. Tem muitas coisas que não glorificam a Deus, mas sim glorifica Satanás. Por exemplo, o cigarro, a bebida, o uso de drogas, essas coisas entristecem o Espírito de Deus. E se você entristece alguém que quer te ajudar, fica meio complicado dessa pessoa continuar te ajudando, né? É muito bom nós refletirmos sobre isso. Mas o que agrada a Deus são os atos de bondade, de caridade. Isso sim. Assim faz com que o Espírito de Deus permaneça com você por mais tempo. E, continuando o texto, e respondeu o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos, meu irmão, a mim fizeste. E então dirá também aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Entenda bem, Deus não preparou nenhum fogo para a gente. Essa destruição, o qual Deus procura fazer e vai fazer, porque as profecias não podem ser anuladas, Ele está esperando apenas acabar o tempo da graça para que Ele venha fazer todas essas coisas. E por que Deus vai destruir Satanás e os seus anjos? Quando se fala seus anjos, significa os demônios, aqueles o qual Satanás seduziu a fim de estabelecer o seu reino terrestre. Porque na realidade, o plano de Deus é que o que prevalecesse fosse o amor, a bondade e a justiça. E Satanás ele corrompeu essa terra, a fim de fazer com que Deus seja mentiroso e que as pessoas vivessem o estilo de vida da maneira com que elas quisessem. Se ela quiser roubar, ela rouba. Se ela quiser matar, ela mata. Se ela quiser se prostituir, ela se prostitui. Uma vida sem regra, como diz o jovem. Uma vida louca, mas uma vida louca que tem consequência muito triste.
Quantas pessoas hoje em dia, infelizmente, morrem precocemente por buscar caminhos errados? Ah, morreu porque Deus quis? Infelizmente não. Morreu porque se apartou da glória de Deus. Morreu porque não aceitou a proteção qual Deus oferecia por intermédio dos anjos e o Espírito Santo. E a destruição que virá sobre a humanidade é a destruição sobre o poder espiritual, aquele que contamina todo mundo. Bem, na verdade que Satanás ele aproveita das nossas fraquezas carnais, o qual nós temos inclinação de fazer o que é errado, e Deus entronizou nossa mente a probabilidade e a tendência de compreendermos o que é errado. Sabemos que não é certo matar as pessoas, sabemos que não é certo roubar, não precisa a pessoa nem dizer, mas na nossa mente Deus entronizou esse sentimento de justiça. E o que acontece? Ele diz também, continuando o texto, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, não me visitaste. E então ele também lhe respondeu, você responderá, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? E então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Aí tem uma passagem importante, se vocês forem analisar. Vamos voltar ao capítulo 43, que diz o seguinte, ou 42, vamos no 42. Porque tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, e estando nu, não me vestiste. E enfermo, e na prisão, e não me visitaste. Veja que esse grupo de pessoas não eram pessoas más. Eles não fizeram maldade nenhuma, eles não mataram, eles não roubaram, eles não fizeram nada de errado aos olhos nu. Mas tendo uma compreensão maior sobre o Evangelho e sobre o reino, o qual Jesus estabelece na terra, foram pessoas indiferentes. São pessoas que tanto fazia como tanto fez, tanto faz como tanto fez. Elas viviam sua vidinha comum e tranquila, elas eram egocêntricas, o centro da vida delas era elas mesmas. E por esse motivo, Jesus Cristo não aceitou elas no reino de Deus, porque o propósito de Deus é que nós sejamos pessoas solidárias, a fim de ajudar pessoas o qual Deus nos designou. Muitas vezes Deus te dá prosperidade, não para você viver uma vida luxuosa e esnobar as pessoas o qual não tem. Esse não é o plano de Deus. Muito pelo contrário, a vontade de Deus é que você compartilhe dos bens o qual Ele emprestou para você. Na realidade, Ele não te deu, mas Ele emprestou, porque um dia, quando você sair dessa terra, alguém vai herdar em seu lugar. Mas a vontade de Deus é que a gente compartilhe com nossos irmãos na fé, ou pessoas que não são nossos irmãos, mas pessoas que estão sendo afligidas por Satanás, por intermédio da doença, da dor, da pobreza, da miséria, né? É importante a gente entender que Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes das pessoas do mundo. Se formos iguais às pessoas do mundo, que diferença vai fazer? Ter ou não o Espírito Santo? Por esse motivo que às vezes a gente fica abismado, porque vemos um monte de pessoas indo para a igreja, muitas pessoas conhecemos que são cristãos, mas que diferença há no mundo? Que diferença há em seu comportamento? A sua maneira de falar? Muitas vezes, se forem jogar bola com uma pessoa da igreja, muitas vezes ela é mais violenta do que uma pessoa que é do mundo. Muitas vezes falar palavrão, às vezes não falam, mas mesmo assim às vezes escapole um pouco. Mas na questão de violência, se deixar, ele quebra a perna de uma pessoa. Não é da vontade de Deus que a gente seja igual ou pior do que as pessoas do mundo. Muito pelo contrário, a Bíblia, o Evangelho, o Espírito de Deus nos capacita a sermos melhores. E se não tirarmos tempo para meditar na mensagem de Deus, o tempo vai passar e nada vai acontecer na nossa vida em questão de salvação.
Quando a Bíblia fala salvação, é estar salvo do mundo. Está salvo do mundo pelo poder do Espírito de Deus, não sendo contaminado com as práticas mundanas e nossa mente não estando alicerçada como as pessoas do mundo que vivem sem esperança, aproveitam o dia, comem e bebem e acreditam que quando morre acaba tudo. E nós temos a certeza de que isso não vai acontecer. Deus é justo e Deus não pode mentir. E outra coisa, Deus é rei e a sua palavra não pode voltar atrás. Por esse motivo é muito importante nos preocuparmos com a indiferença, que a indiferença também é pecado. Aquelas coisas que você vê, uma pessoa passando necessidade e você cruza os braços e fala, não é parente meu, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um grande engano. Muitas vezes, pelo um gesto de caridade que você faz com aquela pessoa, ela pode se voltar para Deus e por intermédio da salvação daquela pessoa, você pode salvar uma cidade inteira. Deus abençoe, fica com Deus e tenha um ótimo dia.